Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o livro de Ruth. Bem, esse livro foi provavelmente escrito por Samuel, por volta de 1050 a 500 a.C. Existe uma discordância entre os estudiosos, mas a certeza é que foi escrito no período de Juízes. Esse livro nos ensina que Deus abençoa abundantemente aqueles que procuram viver em obediência. Mas vamos aprofundar um pouco mais no contexto dessa história. Para começar, quem era Ruth? Ruth era uma mulher pagã, nasceu em Moabe, país pagão, que estava sempre em conflito com os israelitas. Moabe era uma região que fica nordeste do Mar Morto. Então a história começa ali e depois continua em Belém. Falando um pouco mais sobre Ruth, o que podemos acrescentar é que ela não foi criada aprendendo sobre a lei de Deus, sobre as promessas divinas, nunca aprendeu sobre a verdadeira adoração, nem como viver uma vida piedosa. Apesar disso, ela provavelmente sabia algo sobre os israelitas. Afinal, era um povo vizinho. Todos já haviam escutado a respeito deles e de como Deus agia no meio deles. Libertou eles do Egito, fez grandes maravilhas e milagres. Como as notícias corriam, ela provavelmente ouviu falar também da fome que estava assolando Belém. Fazendo um parênteses, olha que curiosidade. O nome Belém em hebraico quer dizer Bethlehem. Beth, casa, e Lehem, pão. Portanto, Belém significa casa do pão. E justamente era lá que estava faltando o pão. Belém estava sendo assolada pela fome. Lembrando que Belém hoje já não faz parte do território de Israel, como antigamente quando o livro foi escrito. Hoje Belém faz parte da Palestina. Bom, por causa da fome, Elimeleque e sua esposa Noemi saem da sua casa em Belém e se mudam para Moabe, onde habitava Ruth. Elimeleque morre e deixa Noemi com seus 2 filhos, Malom e Quilion, que se casam cada um com uma moça moabita. Afinal, estavam morando ali, cresceram ali, então cada um se casa com uma moabita, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Lembrando que uma das regras de Moisés era que o povo de Israel não desse seus filhos e filhas para os povos pagãos. Mas eles já estavam vivendo ali, provavelmente acabaram gostando daquelas moças. Ruth, então, se casou com um dos filhos de Noemi. Acabou aprendendo sobre o Deus dos hebreus, Yahvé, o Deus que tirou o povo do Egito. Mais tarde, esses 2 filhos acabam morrendo. Noemi fica sozinha com suas 2 noras em uma terra estranha. Lembrando que Noemi só foi morar nessa região por causa da fome. Mas agora que ela perdeu o marido e os 2 filhos, não tinha razão dela continuar ali. Por isso Noemi decide voltar para sua terra natal e recomeçar sua vida. Estava chegando notícias que Yahvé havia se lembrado de seu povo e a fome teria passado. Noemi já não tinha mais nada para fazer ali, decide ir embora. Noemi chama as 2 noras e conversa com elas. Explica que ela voltaria para sua terra natal, mas que elas não precisariam acompanhá-la, que elas poderiam continuar ali e seguir com as suas vidas. Noemi não tinha mais filhos para se casar com elas, e mesmo que ela se casasse de novo e tivesse mais filhos, elas esperariam por isso? Provavelmente não. Noemi então sugere que elas sigam com suas vidas. Orfa acaba acatando essa sugestão e se despede de Noemi. Ruth, porém, segue a sogra, mesmo que isso signifique nunca mais se casar e nunca mais voltar para Moabe. Mas por que Ruth fez isso? Porque ela aprendeu algo vital. Ruth aprendeu sobre um Deus verdadeiro que resgata seu povo do pecado, que perdoa, que luta suas guerras. A experiência que Ruth teve com esse Deus que ela não conhecia foi tão impactante que ela faz um pacto com Noemi, que se agarraria a ela e nunca mais a deixaria. E numa das passagens mais lindas do Antigo Testamento, ela jura:
Não insistas comigo para que te deixe e não mais te acompanhe. Por onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. A fidelidade de Ruth com Noemi é linda, mas acima de tudo, ela era agora fiel ao Deus de Noemi. Ela não estava apenas dizendo, vou com você, vou cuidar de você até que você morra e depois eu sigo minha vida. Na declaração dela, fica claro que a fidelidade de Ruth era com o Deus de Israel, pois ela diz que mesmo após a morte de Noemi, ela permaneceria no meio do seu povo. Onde quer que morreres, morrerei eu. Ela não estava planejando ir embora, ela estava declarando a quem ela pertence agora. Ela habitaria entre os hebreus, ela seria um deles, pois agora ela conheceu esse Deus. Bom, assim aconteceu. Ruth seguiu Noemi e as duas foram embora para Belém. Chegando lá, não quis saber de moleza, não ficou reclamando da vida ou se sentindo amarga e infeliz. Ela vai em frente, encara a colheita, trabalha de sol a sol e faz o que é necessário para o bem da sua família. A mulher como Ruth não espera que algo aconteça. A mulher como Ruth age dentro dos parâmetros da lei de Deus e segue em confiança na sua providência. Como as duas eram viúvas e precisavam de alimento, Ruth, por ser mais nova, vai à luta e começa trabalhando colhendo espigas nos campos de Boaz. Ele era um homem bom e piedoso, que amava a Deus e a sua lei. Chegou aos ouvidos de Boaz como Ruth era dedicada ao trabalho e como ela foi fiel à sua sogra. Assim, ele concedeu alguns privilégios a Ruth. Boaz a trata tão bem que ela fica surpresa. Como pode uma estrangeira ser tão bem tratada? Uma informação importante aqui é que Boaz era também um parente do antigo marido de Noemi, sogra de Ruth. Noemi então vê uma oportunidade de conseguir um marido para Ruth e assim recuperar as terras do seu falecido marido. Como está na lei de Moisés, o cunhado pode se casar com a mulher do irmão falecido, ou, nesse caso, um parente mais próximo, já que o marido de Ruth não tinha irmãos vivos. Ruth, como mulher obediente, segue os conselhos de Noemi. Confia no Senhor e segue trabalhando. Ela sabe que cabe a ela fazer o que está ao seu alcance e deixar Deus cumprir o seu plano. Porém, Ruth, como uma mulher séria que é, deixa claro para Boaz suas intenções. Não usa meias palavras nem falsas estratégias. Seu sim é sim, seu não é não. E ela diz: sou Ruth, sua serva. Estende sua capa para sua serva, pois o Senhor é resgatador. É importante entender essa ideia de resgatador, que permeia todo o livro de Ruth. Noemi instruiu Ruth a convencer Boaz a se tornar um parente remidor, ou seja, resgatador. Assim, ele poderia comprar as terras do marido falecido de Noemi e se casar com Ruth dentro da lei chamada Lei do Levirato. A gente leu sobre essa lei em Deuteronômio, quando Moisés explica que se uma mulher fica viúva, o irmão do marido pode se casar com ela e assim preservar a descendência do seu irmão. Nesse caso, Boaz não era irmão de ninguém, mas era um parente próximo do seu sogro. Esse cenário é repetido por Cristo, que nos redime. Nós, os espiritualmente pobres, somos libertos da escravidão do pecado. Nosso Pai Celestial enviou seu próprio Filho à cruz para que nos tornássemos filhos de Deus, irmãos e irmãs de Cristo. Por ser o nosso Redentor, nós nos tornamos seus parentes. O final da história é de encher o coração. Ruth, a Moabita, é agora parte do povo de Deus. Ela que nasceu sem esperança de conhecer o Deus vivo. Por meio da maravilhosa teia da providência divina,
casa-se com um homem que a levou a conhecer o Deus verdadeiro. E o final do livro reserva surpresas. Ruth se torna ancestral do próprio rei Davi. Aliás, o livro de Ruth é colocado precisamente entre o livro de Juízes, que nós acabamos de ler, e o livro de Samuel, que é o próximo livro, depois de Ruth. Isso é um indicador da sua posição histórica. Ruth é o livro de conexão entre o complicado período de Juízes e o tempo dos reis. Ruth faz parte dessa conexão. Além disso, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5, mostra que Ruth foi ancestral do próprio Salvador, Jesus Cristo. Ao se casar com Boaz, ela teve um filho chamado Obed, que se torna avô de Davi e o ancestral de Jesus. A obediência traz Ruth à linhagem privilegiada de Cristo. Por isso, não importa a sua origem, a sua história de vida, o que importa é a quem você está unido. Não importa se você veio de um povo pagão, se você nunca aprendeu sobre o Evangelho quando criança, o importante é que você se agarre ao seu resgatador, Jesus Cristo. É Ele quem faz de você parte da família de Deus. Faltava pão na casa do pão, e Deus usou uma estrangeira para trazer ao cumprimento o nascimento do nosso resgatador. Naquela mesma cidade nasceria Jesus, aquele que seria chamado o pão da vida. Que coisa linda, não é? Mas afinal, qual é a aplicação prática do livro de Ruth para os nossos dias? O que podemos aprender é que a soberania de Deus é claramente vista na história de Ruth. Ele guiou cada passo do caminho para que ela se tornasse sua filha e cumprisse o seu plano de se tornar ancestral de Jesus Cristo. Da mesma forma, podemos ter certeza que Deus tem um plano para cada um de nós. Da mesma forma que Noemi e Ruth confiaram que Ele cuidaria de cada uma delas, assim também nós devemos fazer. Vemos em Ruth um exemplo da mulher virtuosa de Provérbios 31. Vemos em Ruth uma mulher de discurso piedoso. Suas palavras são amorosas, gentis e respeitosas, tanto com Noemi quanto com Boaz. A mulher virtuosa de Provérbios 31 fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Nos dias de hoje, está difícil encontrar uma mulher tão digna de ser o nosso exemplo, como Ruth, não é mesmo? Mas se buscarmos a Deus, podemos ser essa mulher tão valorosa e fazer diferença na nossa geração. Amém? Que as bênçãos que estavam sobre a vida de Ruth venham sobre a sua vida e a vida de sua família. Um grande abraço e fiquem na paz.